Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje tem Vasco e Flamengo ao vivo na Globo às 5h45 da tarde. Então, bora lá ao vivo para o estádio Newton Santos, palco dessa semifinal do Campeonato Carioca. Boa tarde, Duda Dal Ponte. Vamos começar primeiro com o Vasco, pode ser? Porque é o mandante do jogo, né? Seja bem-vinda. Oi, Mari, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco tem os 3 reforços à disposição para essa partida, 3 reforços do ataque, o argentino Sebastián Garré, o português Nuno Moreira e também o angolano Lloyd Augusto, que chegou na quinta-feira ao Rio de Janeiro, treinou ontem aqui no Newton Santos com todo o elenco e já vem para o jogo, pode inclusive ser titular. O Paulinho é desfalque para essa partida porque está suspenso e o Tietê é dúvida, ele se machucou na partida contra o Botafogo, teve um problema no joelho, fez tratamento intensivo durante essa semana e se não vier para o jogo, o Jair deve ser o titular. Vamos ver o provável campinho do Vasco para hoje? Com Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Daí o Jair ou o Tietê, o Hugo Moura, o Coutinho, o Zucarello ou o Lloyd e o Ryan e o Verratti, que é o artilheiro desse campeonato carioca com 6 gols. O Vasco não vence o Flamengo desde o Carioca de 2023 e claro quer mudar isso, Mari. Beleza, vamos pro Flamengo então. O Vasco cheio de novidade, né? Vamos pro Flamengo. Como é que vem o Flamengo para esse jogo, Duda? O Flamengo tem 2 novidades. O Wesley, que foi preservado na partida contra o Maricá, está de volta. E o De La Cruz, que está recuperado de um corte no pé, também está de volta, vem para o jogo. Por outro lado, o Flamengo vai preservar alguns jogadores por conta do gramado sintético do estádio Newton Santos. A começar aí pelo Juninho e pelo Alexandro, os 2 já estão recuperados de uma lesão na coxa, treinaram ontem com o grupo, mas não vem para o jogo por conta do gramado. Assim como o Danilo, que fez controle de carga durante essa semana. Vamos ver o campinho do Flamengo para hoje? O provável campinho? O Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela deve ir improvisado na lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas está recuperado de dores no joelho, mas por conta do gramado pode começar no banco de reservas. No meio, Pulgar, De La Cruz ou Everton Araújo, Arrasca ou Luiz Araújo. Arrasca fez cirurgia no joelho no ano passado, então por conta do gramado também pode começar no banco de reserva. E lá na frente, Gerson, Plata e Bruno Henrique. O Flamengo joga por 2 empates aí nos jogos, porque fez uma campanha melhor na primeira fase. Agora quem tem as informações dessa partida é o Pedro Neville. Tudo bem, amigo? Boa tarde para você. Tudo bem, minha amiga Duda? Boa tarde para você, boa tarde para Mari, todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Trago informações sobre trânsito, serviço, porque os portões vão ser abertos às 2h45, 3 horas antes do jogo. Também às 2h45, as ruas aqui no entorno do estádio Newton Santos vão ser interditadas. Os torcedores do Vasco devem procurar os portões norte e oeste. Do Flamengo, os portões sul e leste. Aqueles que optarem por vir de trem também vão ser orientados a sair por portões separados aqui na Estação Olímpica de Engenho de Dentro para vascaínos e rubro-negros. A Supervia programou trens extras para o final da partida, com intervalos menores, sobretudo no sentido central do Brasil, 10 minutinhos de intervalo. O policiamento vai ser reforçado, 670 policiais militares. Os setores atrás dos gols foram liberados pela Polícia Militar. A princípio haviam sido bloqueados. Vale chegar cedo, né, Mari, para entrar com calma nesse jogão entre Vasco e Flamengo. E, cara, é isso, tô confiante, tô acreditando que o Vasco possa fazer um grande jogo. Algo me diz que o espírito hoje vai ser diferente, que a atitude hoje vai ser diferente e que o Vasco vai conseguir bater de frente, fazer uma grande partida e, se Deus quiser, a gente vai poder comemorar uma grande vitória. E não só isso, né? A vantagem que o Vasco leva para a próxima partida, que será no Maracanã no próximo sábado, e não tem outra coisa. O Vasco ganhando agora vai com moral pro jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. A gente não pode esquecer, né? Quarta-feira tem jogo pela Copa do Brasil no mesmo Engenhão aí. O Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu. Então é isso. Mas seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar sobre Pedrinho, presidente do Vasco, que abriu o jogo, cara. O cara abriu os livros ali, abriu a caixa de ferramenta e tá falando um monte de coisa, né? Anteontem, na verdade, o Pedrinho deu uma entrevista ao grupo TNT Esporte, falou sobre a situação da recuperação judicial, falou, né, inclusive, que os bens do Pedrinho, carro, apartamento, dinheiro dele, tá tudo na reta. Se der errado, ele perde as coisas dele mesmo. Então, cara, o cara tá acreditando, né? Tá botando ficha ali que realmente as coisas darão certo em relação à situação da recuperação judicial. Não para por aí. Pedrinho foi perguntado sobre a renovação de contrato de Dimitri Payet. O contrato do Payet, ele só vai até o final de maio. E aí o Pedrinho falou, ó,
A gente ainda não tem certeza, a gente está deixando isso aí para os últimos minutos, né? Realmente é um salário muito alto para o que o Vasco pode pagar hoje em dia, né? E ele não deu certeza se o Payet permanecerá no Vasco ou não. E aí eu faço até uma pergunta para você. Você manteria o Payet no Vasco? Você renovaria o contrato de Payet com o Vasco até o final do ano? Ou você acha que com o dinheiro que o Vasco paga ao Payet por mês, que é R$1.500.000, o Vasco poderia ir atrás de outros reforços? Inclusive, faço a mesma pergunta em relação ao Felipe Coutinho. Você renovaria o contrato do Felipe Coutinho, que vence no mês de junho? Somando os dois, são R$3 milhões por mês. Então, uma pergunta para fazer para você que está do outro lado da telinha. Vale a pena renovar o contrato do Payet e do Coutinho aí no meio do ano ou não? Vai atrás de outras contratações. E o Pedrinho falou também sobre a situação ali envolvendo, né, a amizade que ele tinha, na verdade, né, com o seu Lamáquia, que é o dono da Crefisa, e a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras e uma esposa, né, do seu Lamáquia. Pedrinho foi perguntado ali como é que tava o clima, né? Obviamente a gente sabe, todo mundo sabe que o Pedrinho tinha um acordo com o seu Lamáquia ali, primeiro, pela venda dos naming rights de São Januário, né? Inclusive o próprio seu Lamáquia fez um vídeo falando que iria ajudar o Pedrinho, e pelo que a gente apurou, o seu Lamáquia queria comprar a Vasco da Gama SAF, né? Ele tinha interesse em comprar a SAF do Vasco depois que o Pedrinho tirou a 777, mas parece que a situação melou, porque a Leila embarreirou. A Leila falou, ó, enquanto eu sou presidente do Palmeiras, não tem como você se meter com o Vasco. E aí o Pedrinho falou, ó, o seguinte, ó, as palavras do Pedrinho: prefiro passar como errado na história. Não quero falar sobre a situação da Leila Pereira e do seu Lamáquia. Isso pra mim é coisa do passado. Então o Pedrinho aí realmente parece estar muito aborrecido, muito chateado, e não tem mais, né, um clima bacana com a dupla, né, com a seu Lamáquia e com a Leila Pereira. Então a situação lá parece que azedou realmente, né? Tanto é que a situação do Rony parece que também teve um impacto nisso, né? O Pedrinho falou, ó, um dia vocês vão saber o que aconteceu, e o Vasco não esteve errado na negociação. Então o Pedrinho abriu foi a caixa de ferramentas, e parece que aquela amizade que era muito bacana, muito próxima ali do Pedrinho com a família Lamáquia, né? Parece que isso aí foi pro beleléu, não existe. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo, deixar esse negócio de Leila Pereira pra lá, lembrando que semana que vem tem reforço chegando no Vasco, tá? O atacante Palácios do Atlético Mineiro vai fazer aí seu último jogo agora nesse final de semana, primeira partida da final do Campeonato Mineiro, e a tendência é que já na próxima semana ele se apresente ao Vasco, né? Ele só pode ser anunciado de forma oficial a partir do dia 10 de março, mas parece que o jogador vai ser liberado para se apresentar, começar a treinar, começar já a conhecer o elenco, né? Já começar a trabalhar com o Carille para poder já estar pronto para poder estrear com a camisa do Vasco nas próximas rodadas da Copa do Brasil e também no início do Campeonato Brasileiro. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Hoje é dia de guerra, hoje é dia de clássico, hoje é dia do Vasco, né, dar o seu melhor, né, em busca desse resultado positivo. Sabemos que não será um jogo fácil, até porque o Flamengo é o favorito para esse grande confronto, só que o Fábio Carille tá montando a estratégia, né? O Vasco tem que estar com o espírito de vencedor hoje em campo, se quiser sair com resultado positivo, né, que é o que todos nós queremos. Eu tô muito confiante e só a vitória interessa para mim hoje. 1-0 o Vasco da Gama é goleada, né? O Fábio Carille tem reforços, novos reforços chegando, o próprio Nuno, né, o Garré chegando. Então assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que esses jogadores possam entender o que é o Vasco da Gama o mais rápido possível, né, e colocar em prática toda a sua qualidade para que o Vasco fosse, né, que o Vasco enxergou qualidade nesses jogadores e que eles possam chegar hoje dentro de campo, né, e dê o seu melhor, que é o que todos nós queremos. E há uma imensa expectativa agora, falando sobre o Mercadão da Bola, do Vasco formalizar uma proposta para 2 jogadores. A primeira delas, né, é o lateral direito do Racing, Martirena, que está sendo especulado por diversos times. Vasco também entrou na parada, né, por a contratação desse jogador. E também o atacante conhecido que o Vasco já tentou diversas vezes e não teve sucesso, né, o atacante chileno Alex Sanches, né, que quer jogar no futebol brasileiro. Então assim, é uma grande oportunidade para o setor de ataque do Vasco. É aguardar, né? Provavelmente o Vasco não deve renovar o seu contrato. O contrato com o Payet, que ganha um altíssimo salário, e também com o Felipe Coutinho, né? Vai abrir um espaço na folha salarial, e o Vasco pode ir atrás de jogadores mais novos, né? Com muito mais vontade, com muito mais sede, com muito mais gana, né? Para ajudar o Vasco. Com muito mais vontade para ajudar o Vasco, né? Como nessa temporada que a gente sabe que o Vasco terá muitos jogos pela frente. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Vocês aceitariam esses 2 jogadores com a camisa do Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!